A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? De terça-feira, né, meus irmãos? Eu não estou enganado, amém? Meus irmãos, os últimos dias eu venho passando por problemas, amém? Então peço desculpa aí se as palavras estão meia sem, como se diz, sem exaltação, né? Sem aquela inspiração, porque, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil obedecer ao Senhor. Quando nós escolhemos obedecer ao Pai, a seguir os direcionamentos de Deus, seguir a palavra, pagar preço por Deus, há levantes na nossa vida. Satanás odeia aqueles que andam certo nos caminhos de Deus. E a função dele aqui nessa terra é nos paralisar. A função de Satanás é tirar nós do foco, que é o quê? Bênçãos sem medidas nessa terra, que nós venha perder a fé. Ele faz de tudo para nós não ganhar a salvação eterna. Amém? Então, são lutas, muitas das vezes lutas espirituais, mas que afetam a nossa carne. Amém? Porque nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Amém? Então, quando a briga é espiritual, meus irmãos, vai afetar o nosso corpo também, né? Pode demonstrar, afetar com dores, com desânimo, com soneira, sem tamanho, uma falta de vontade até de levantar da cama. É assim, meus irmãos. Então, a guerra, né? É uma guerra constante, né? Quando não há guerra espiritual, há guerra com o nosso próprio corpo, né, meus irmãos? Que o nosso próprio corpo quer nos levar a pecar, né? Porque, né, meus irmãos, nosso corpo é pecaminoso, né? Então, sempre está em lutas, né? Então, eu peço perdão aos irmãos aí, mas ouve a palavra, presta atenção, que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Deus fala conosco todos os dias, basta nós estar conectado. Amém? Tem muitos que falam assim, eu vi o vídeo, mas eu não senti a palavra para mim, lógico. Vai, liga o vídeo da palavra, em vez de ficar prestando atenção na palavra, fica jogando, fica fazendo outras coisas, né, meus irmãos? Quando você for ouvir a palavra, seja do pastor, seja em vídeo aqui do YouTube, preste atenção no que estão falando, independente se tem a aparência de pastor ou não, porque eu não tenho a aparência de pastor, amém? Eu não tenho. Eu não tenho a aparência de um missionário, amém? Mas você não pode ficar vendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor pela aparência. Se você for pela aparência, você está no caminho errado, amém? Você tem que ouvir a palavra do Senhor, confiar na palavra de Deus que Ele te diz hoje, amém? Não no homem. Esse não tem aparência, eu não vou ver, não. Esse não tem nem jeito de pastor, não vou ver, não. E muitas das vezes está usando a pessoa para falar com você, né? Por isso que nossos olhos, meus irmãos, nosso coração é enganoso, amém? Nós vamos muito pelo que nós vemos. Aquele lá é bem vestido, anda bem certinho como pastor, fala bem, né? Aí, ó, o nosso erro. Estamos indo pela aparência e pelo falar, né, meus irmãos? E muitos falam bem, têm aparência, mas não têm a comunhão com Deus mais, né? Não tem a presença, não tem mais o Espírito Santo. Meus irmãos, tem muitos que estão aí em cima da terra, falando tão bem a palavra de Deus, meus irmãos. Falando tão bem as palavras, que olha, se nós só andar pelo que nós vemos, nós caímos na lábia de Satanás. Porque estão na palavra, mas não estão em comunhão com Deus. Não tem mais presença, meus irmãos. Estão como sepulcro caiado,
né? É bonito por fora e vazio por dentro, cheio de ossos secos. Tem muitos, meus irmãos, tem muitos aí que andam na palavra, né? Obedece até a palavra, mas não obedece os direcionamentos de Deus. Amém? Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe para quem é essa palavra. Amém? Se não for para você, espere que a sua palavra venha. Amém? Glórias a Deus. A palavra de hoje fica em Lucas, capítulo 1, versículo 36 e 37. Amém? E 38. Amém? 36, 37, 38. Lucas 1, 36, 37, 38. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Glórias a Deus. Aqui, meus irmãos, é a escolha de Deus, né? Deus escolheu Maria para gerar o seu filho, Jesus Cristo. Amém. Mas Isabel, a parente, né, da Maria, também ficou grávida na sua velhice, né? Aonde a sua madre, aonde ela era estéril, né, meus irmãos? E o que Deus está falando para você nesta manhã de terça-feira, que para Ele não há impossíveis. Se Ele prometeu, se Ele falou diante da palavra dEle que vai te abençoar, que vai te curar, que vai mudar. Meus irmãos, eu estou ficando careca já de falar isso para vocês. Porque a maioria dos vídeos Deus fala para vocês: eu vou cumprir a minha palavra. Ele vai cumprir, Ele vai te curar, mas você tem que ter fé. Você tem que acreditar que Deus fala. Olha a impossibilidade de Isabel. Ela era velha, farta de dias, vamos colocar assim, e era estéril. Pois há impossível para Deus, meus irmãos? Não, meus irmãos. Não há impossível para Deus quando Ele fala na palavra dEle que vai te abençoar, é porque Ele vai te abençoar. Ah, mas o meu cenário é tudo ao contrário. Ah, mas olha só o que está acontecendo na minha vida. Meus irmãos, você está no caminho certo. Se o seu cenário está tudo ao contrário do que Deus fala para você, é porque você está perto de receber a sua bênção, meus irmãos. Tenha paciência de esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, é agradável, meus irmãos. Não se desespere, pare de murmurar, apenas creia e viva cada dia o seu dia, meus irmãos. Meus irmãos, Deus fala aqui para mim que tem pessoas quase arrancando os cabelos, de desespero, e nada vai adiantar, meus irmãos. O dia da manhã pertence a Deus. Daqui a 10 minutos para frente pertence a Deus, meus irmãos. Pare de ansiedade, pare de roer as unhas, meus irmãos, que nada vai adiantar. Temos que saber esperar confiantemente pelo Senhor. Temos que aprender a esperar, meus irmãos. De vez em quando, meus irmãos, eu aqui agoniado, querendo saber alguma resposta, né, da minha vida e coisa. Eu repreendo logo em seguida, meus irmãos. Porque para mim não entrar em ansiedade, porque isso faz mal ao nosso corpo e nada vai resolver, meus irmãos. Meus irmãos, por causa de ansiedade, de estresse, por causa de dívida, de problemas na minha vida, eu fui parar 15 dias no hospital, na UTI.
com um infarto, meus irmãos. Quase morri. Só não morri porque eu estava guardado pelas mãos do Senhor. E Deus manda eu te dizer, não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar preocupado com o dia da manhã. Apenas continue obedecendo as palavras do Senhor, continue na posição, obedecendo seus direcionamentos, que Deus vai te abençoar. Deus vai concluir a promessa dele sobre a sua vida. Se Deus falou para você que vai te curar, ele vai te curar, meu irmão, minha irmã. Se Deus falou que vai te abençoar, ele vai te abençoar. Passa céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Se Deus falou que vai reverter a história daquele filho que está na rua, daquela filha, daquele marido rebelde dentro de casa, ele vai transformar, meu irmão, minha irmã. Basta você confiar na palavra do Senhor e crer que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. É como diz na palavra do Senhor, porque para Deus não haverá impossíveis. Não haverá, meus irmãos, não tem impossível para Deus, porque Deus cumpre todas as promessas que Ele te falou. Basta você permanecer na posição, crendo no Deus que você serve, acreditando que vai acontecer. Amém? Meus irmãos, se nós parar para analisar, nada vai adiantar nós ficar nervoso, estressado, ansioso, porque nada nós podemos resolver. O que nós tiver que passar, nós vamos passar. E então Deus está falando para você, descansa. Descansa é ter fé, meus irmãos. Descansar no Senhor é acreditar. Ah, tá ruim, tá doendo, mas eu já fui curado. Tá ruim essa vida sem dinheiro, tá difícil, mas Deus já reverteu a minha história. Meus irmãos, temos que ter fé. Nos momentos mais ruins das nossas vidas, meus irmãos, nós temos que aprender a louvar, a agradecer a Deus pelo dia de hoje. É difícil, né, meus irmãos? Para nós, ser humano, agradecer um dia terrível, né? Um dia que estamos estressados, nervosos, né, meus irmãos? Pois é, mas Deus quer de nós que nós agradecemos aquele dia mau. Por quê? Porque Deus está conosco. Temos que aprender a ver Deus conosco nas horas difíceis. É assim que nós chegamos na terra prometida. É assim que ganhamos a nossa bênção sem medidas. É assim que nós vamos conquistar a porta estreita. Amém, meus irmãos? Para a salvação eterna. É crer, acreditar, confiar na palavra, confiar em Deus, que Ele vai fazer na nossa vida. Amém? Deus é maior do que os nossos problemas. Aprenda a descansar no Senhor, porque Deus vai fazer e vai cumprir toda a palavra dele sobre a sua vida. Amém? Tem bênção chegando, tem cura chegando para aqueles que perseverou nos caminhos do Senhor. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém.